tudo na Substância é meio alucinatório, né? Os ângulos de câmera são muito estranhos, as cores são muito ácidas. Sim. Né? Aquele banheiro, né? Aquele banheiro branco, que parece um banheiro de um hospital, sei lá, de uma coisa. Pior do que de um hospital. De um hospício, parece mesmo, exatamente, né? Uma parece coisa… um cômodo de um hospício. É bem isso mesmo. Os sons, né? Todos os sons você ouve demais, né? Os ângulos de câmera distorcem, as lentes que ela usa distorcem. Tem uma cena em que o Dennis Quaid, que faz o Harvey, né? Tá comendo camarões, com a boca aberta, mastigando aquilo. E a lente tá ali enfiada na cara dele, que você faz assim, ai meu Deus. E ela também, ela tá quase passando mal ali do outro lado da mesa, olhando para aquilo, né? E é um filme que a gente sente muitas coisas mesmo, né? Não só a gente fica refletindo e sai de lá, tipo, meu Deus, buguei. Mas justamente por ela usar esses elementos, a gente fica, tem agulha, tem coisa, né? Ele mexe com você de todos os jeitos, né? Esse homem comendo e depois ele é muito epidérmico, assim, né? Bonita na pele, não. Aí é sofrendo na pele mesmo, total. Né? Nossa, gente, é uma experiência incrível, assim. A gente sente as coisas e tem as mesmas reações de repugnância e de espanto, assombro, né? Com tudo que está acontecendo, ela leva você muito para dentro da imagem, na sua cara. Né? Isso ela já tinha no Vingança, nesse primeiro filme, mas nesse aqui ela usa isso com um efeito, eu acho, e com um propósito, né? Ela quer chegar muito num lugar lá longe, num lugar difícil, né? Com tudo isso. Muito bacana. E ele foi muito bem aceito nos festivais? Como que tá a crítica dele? Muito bem aceito. É um filme extremamente bem avaliado. Ele não ganhou a Palma de Ouro em Cannes e muita gente ficou revoltada com isso. Ele ganhou o prêmio de roteiro, né, no Festival de Cannes, mas tinha uma facção muito forte ali de torcida por ele ganhar a Palma de Ouro. E, honestamente, eu acho que sim, que eles meio que perderam uma oportunidade. O que a Substância foi capaz de mobilizar as pessoas que estavam presentes ao festival eu acho que é um filme que vai ser falado durante muito tempo. E tanto quanto a gente fala de certos filmes do Cronenberg, como, por exemplo, A Mosca, eu acho que a Substância vai ser falado daqui a muitos anos também como um desses pontos de inflexão, assim, um ponto em que as coisas mudam, em que o paradigma muda, se torna outro, ou em que uma cineasta alcança uma coisa que ninguém mais vai conseguir alcançar tão cedo de novo, né? Incrível! Aqui a gente vai ter que dar um spoiler, gente. Que tá no trailer, é uma coisa já muito comentada, mas não tem como a gente seguir na conversa sem contar exatamente o que a Substância produz. Vamos falar um pouquinho mais do que é a Substância, do que ela faz? Vamos dizer que a Substância é uma coisa que você injeta, é de fato uma substância. Tem uma cor de fluido radioativo, assim. Assustadora, né? como tudo. Verde fosforescente, né? Você injeta aquilo e você dá a luz pelas costas. Pela coluna. Pela coluna, as suas costas se partem ali na coluna, se abrem e sai uma outra pessoa que não é você jovem, é o seu ideal. Você percebeu? Porque a Margaret Qualley, a ótima atriz. Maravilhosa também, que faz a Sue, que é a nova Lizzie, né? Ela não é parecida com o que a Lizzie era na juventude. Ela é o que a Lizzie mais ainda gostaria de ser, né? Ela é uma versão idealizada, não só ideal. É a melhor versão dela, segundo ela mesma. Segundo ela mesma, né? E a Sue é linda. A Margaret Qualley é uma atriz muito bonita, mas é uma atriz feroz. É uma atriz que… Ela é filha da Andie MacDowell. Que é maravilhosa. Foi uma das grandes beldades do cinema nos anos 80 e 90, né?
A Margaret Qualley também é bailarina clássica, de fato, não é só que ela fez um balezinho, não, ela realmente… Não deu uma dançadinha, ela é bailarina mesmo. Ela realmente é uma bailarina clássica, e ela é muito feroz como atriz, ela quer perseguir coisas diferentes, né? E ela usa ela gosta muito de usar toda essa fisicalidade dela nos papéis que ela faz, né? Ela tira muito proveito disso, porque ela é muito boa nisso. E com a Sue, ela arrasou muito. Ela arrasa, né? Ela faz de tudo e mais um pouco ali, né? E ela fez uma super preparação, né? Eu tava vendo uma entrevista delas e falando como que elas se prepararam para o papel. E ela teve toda uma preparação para ficar com o corpo mais padrão possível, né? Porque ela tem aquela imagem assim, bem bailarina, né? Compridona dela. Sim, ela é muito delgada, né? Assim, e ela deu uma caprichada ali para ficar com mais curvas, assim, ficou né? curvilínea. Do que ela tem habitualmente. Colocavam próteses nela para ela parecer ali mais padrãozona do que é o padrão ali de um homem, diretor de um canal de TV, né? Também tem isso, né? A Sue é a versão que a Elizabeth Sparkle sonha em ser, né? A versão idealizada dela, mas essa versão passa pela idealização do canal de TV, de um homem que também a gente tá olhando para Hollywood, né? O que Hollywood vê como é uma mulher bonita, uma mulher desejável, né? É desejável, acho que é a palavra, mais do que bonita, né? E eu acho muito interessante o jeito como a Coralie filma a Sue, né? Porque, principalmente quando a Sue está apresentando o programa de fitness na televisão, a câmera nunca enquadra ela inteira. Ela vai pegando assim, né? Close aqui naquela curva, close naquela outra curva, passeia até aqui. Tudo quanto é cara, tudo quanto é boca. Closes ginecológicos, às vezes. Quase. Você fica, meu Deus! E é como se ela fosse um amontoado de partes que um homem desejaria, né? Vamos deixar claro que não é todo homem também, né? Nem todo homem se comporta dessa maneira, nem todo homem enxerga as mulheres dessa maneira também, né? Sim. Mas existe, lógico, muito a lucrar numa emissora de televisão se você explorar esse aspecto, né, do desejo masculino, né? Então, o que ela faz é isso e fica super chocante, né? Porque daí fica tão escancarado que aquilo está sendo usado de uma maneira… É pior do que pornográfica, né? Assim, é uma maneira tão exploratória, né? Tão sem respeito, né, para com a pessoa. É mais uma cena de horror, na verdade. Né? Porque era pra estar mostrando uma coisa muito bonita ali, que são as partes do corpo daquela menina de 20 e poucos anos. Nossa, no auge, aquela pele tonificada dela. Mas você vê aquilo e fica… Ai, meu Deus! É chocante. Né? É chocante. Você fala, nossa, que… É um filme que a gente se sente mal o tempo inteiro, né? Com certeza. E isso é muito maravilhoso dele, que você fica em choque o tempo inteiro. Gente, tô muito feliz de falar desse assunto. E esse é um assunto que também não é um assunto novo em Hollywood, né? Tanto a gente saber que isso existe, né? Claro. Mas que o cinema e a televisão já falaram em outros momentos dessa crise ali do padrão de beleza e da mulher, principalmente da estrela de Hollywood, o momento que ela passa a não ser mais desejável, né? Quais que são as referências que você acha do cinema ou da cultura pop que a gente pode lembrar? Bom, eu acho que é um filme que todo mundo lembra, que é uma comédia de horror, mas é uma comédia, é A Morte Lhe Cai Bem, né? Perfeição. Em que elas estão tão enlouquecidas ali com procedimento atrás de procedimento que elas vão virando umas, né? Eu reassisti A Morte Lhe Cai Bem 2 dias antes de assistir A Substância. Porque muita gente estava comparando, né? Falando, é a nova Morte Lhe Cai Bem dos tempos de hoje. E aí eu falei, tá, então deixa eu relembrar pra entender se tem alguma coisa. E é outra história completamente, mas… Completamente diferente. Mas a preocupação é a mesma, né? É assim, olha a que ponto uma mulher pode chegar na tentativa de recuperar aquilo que ela acha que ela perdeu.
Exatamente, que ela acha que ela perdeu, né? Eu acho que essa é a chave da coisa, o que ela acha que ela perdeu. Eu acho que, vou dizer de novo, é uma generalização. Generalizações são coisas grosseiras, porque elas englobam alhos e bugalhos ali ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que as mulheres são meio ensinadas, ou tentam ensinar as mulheres a achar que elas não ganham nada com a idade, elas só perdem, né? E é uma coisa em que não é difícil uma mulher vir acreditar, porque a gente passa por mudanças hormonais muito mais drásticas que as dos homens com a idade, né? Sim. Mulheres atravessam uma coisa que é uma revolução fisiológica, que é a menopausa. Homens, né, não passam por isso, ou pelo menos de maneira muito mais suave, né? Tem andropausa e tudo mais, mas é outra história completamente diferente. Então não é difícil uma mulher acreditar que pronto, acabou, porque o seu corpo meio que se torna algo que você não entende mais, né? Então as mulheres são levadas a acreditar nisso, e são poucas as que têm o equilíbrio, num meio como o do entretenimento, como o da indústria de cinema, de não sucumbir, sabe? De não se deixar levar, não se deixar derrotar por essa pressão, por esse sentimento. A gente tem atrizes que estão muito bem e que talvez tenham feito algum procedimento, mas muito discreto, como, por exemplo, a Meryl Streep mesmo. Icônica. Né? Não disfarça a idade dela de jeito nenhum, mas está linda na idade dela. Sim. Né? É o que eu falei, são belezas diferentes. E ela tem essa beleza de maneira indiscutível. A Andie MacDowell, mesmo a mãe da Margaret Qualley, também, né? Assume a idade totalmente, mas é uma beleza muito, muito cativante a dela nessa idade. A Helen Mirren é uma pessoa que se deixou envelhecer. Uma deusa, sim. É uma deusa, ela continua super aprumada. Você vê que a preocupação dela é com a saúde do corpo dela, não é com menos ruga, mais ruga, né? Então ela continua super ereta, com aquela postura maravilhosa, mas não disfarça a idade que tem, não procura disfarçar. E, curiosamente, eu acho, ou ironicamente, essas são atrizes que nunca ficam sem trabalho. Nossa, é verdade. Né? Essas são atrizes que estão sempre trabalhando. E não necessariamente estão fazendo o papel da senhorinha. Né? Elas estão fazendo papéis muito fortes, muito importantes, muito desafiadores. A Judi Dench nunca fez nada para disfarçar a passagem do tempo, exceto, como eu disse, se manter saudável, se manter ativa, em forma, em dia. E ela tem agora um problema de visão, que é muito sério, né? Ela está enxergando muito pouco, muito mal. Mas, enquanto isso não estava atrapalhando ela, e mesmo agora, ela trabalhou sem parar, fazendo papéis importantíssimos. Sim. Né? Então, eu acho que, de certa forma, são mulheres que nunca depositaram nunca colocaram todas as fichas delas na beleza, na aparência. Né? Elas, desde muito cedo, tiveram o cuidado de pensar em si mesmas como atrizes antes de pensar em si mesmas como estrelas. Mas elas são uma primeira geração, né? Porque antes, eu até estava pensando que outras referências que a gente podia falar, e como fala? É Field, a da Bette Davis? Field, Eu estava pensando no Field da Bette Davis com a Joan Crawford, que é maravilhosa a história delas fazendo Baby Jane, porque estavam ali decadentes, que não eram mais desejáveis também, exatamente. Né? E elas estavam nos 50 e pouco. E elas estavam, quando você assiste a Baby Jane, elas estão lindas. Tipo, elas estão ótimas, mas é Hollywood, né? Então, eu acho que foi uma primeira geração dessas atrizes. A própria Isabella Rossellini, que é a deusa da beleza na Morte Lhe Cai Bem, ela também é uma pessoa que tá amadurecendo e que ela é linda na idade dela. Sim, né? sim. E maravilhosa, uma mulher ativista perfeita.
né? Então acho que é uma primeira geração dessas mulheres que a gente tá entendendo. Eu acho que antes elas não tinham nem chance. Não tinha nem chance, né? Não tinham nem chance. Acabava pra elas. E uma coisa curiosa é que também os homens não tinham chance. Ah, é? Já foi mais… Tudo bem, as mulheres, mas nem se fala, né? Sim. Mas não necessariamente os homens conseguiam superar a passagem do tempo também no cinema americano. Era, assim, eles começavam… Inclusive, diretores iam sendo colocados de escanteio. Gente, Hollywood é um horror. Né? Vamos só, por exemplo, um filme que é maravilhoso, que trata disso, que é O Crepúsculo dos Deuses, né? O Sunset Boulevard, em que a Gloria Swanson, que foi uma estrelésima do cinema mudo, interpreta uma ex-estrela, né? Que está pirando, fechada na casa dela, com o motorista que é devotado a ela, né? E que foi um diretor que caiu em desgraça. Ah, ele foi um diretor também. Ele foi um diretor que caiu em desgraça e idolatra ela, então ele cuida dela o tempo todo e ela tá lá fechada na mansão dela, né? E é um filme assim de delírio e insanidade, com a incapacidade de aceitar a passagem do tempo, e principalmente a passagem do tempo, porque a passagem do tempo tirou dela toda a chance de continuar fazendo o que ela fazia, né? Ela está totalmente ostracizada, né? Então ela está mesmo enlouquecendo com a coisa. E o filme é dirigido por um dos maiores diretores dessa era de Hollywood, dos anos 30, os 60, que é o Billy Wilder, né? Um diretor austríaco, que lá pelos 60 também foi totalmente botado de escanteio. Ninguém mais deixava ele dirigir nada porque ele estava muito velho. Gente, que isso? Eu não sabia isso do diretor. Ou seja, sobra até pro diretor. Sobrava para todo mundo. O diretor, pra diretora, para todo mundo. Sobrava para todo mundo, porque era o cinema autoral, o cinema de arte e tudo mais. Praticamente não existia nessa época. O cinema era só um cinema de massas, de entretenimento mesmo, né? E daí a beleza ditava tudo. Ninguém quer ver, entendeu? A ideia dos executivos de cinema, e executivo de cinema é uma praga, sempre foi, até hoje é assim, ninguém quer ver uma mulher mais velha, que é o que o Harvey diz, né? Que a Lizzie ouve ele falando ao telefone, né? Sobre ela. Ninguém quer uma mulher dessa idade, né? Na frente da câmera. Então, assim, já foi pior. Mas eu acho que se não é tão ruim quanto já foi, não é porque os padrões, os conceitos dentro da indústria tenham mudado. É porque alguns atores e algumas atrizes acharam meios de provar que não, que o trabalho deles continua sendo relevante, se deram ao trabalho de criar oportunidades para que esse trabalho relevante pudesse ser mostrado, né? E lógico, isso acaba criando um ambiente um pouco menos venenoso também, né?